Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira. Vão analisar as notícias com você o advogado e jornalista Marcelo Pavão e a advogada, professora universitária, palestrante Patrícia Gores. Nós vamos começar conversando com o Pavão sobre o episódio ontem de um desmaio de uma jornalista, repórter da TV Tribuna de Santos, que numa intervenção ao vivo em São Vicente acabou tendo uma queda de pressão e tendo esse problema. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Pavão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, vamos começar pelo final da notícia. Está tudo bem. A jornalista foi medicada, está sendo acompanhada. Houve essa queda de pressão. Eu tenho amigos na redação da TV Tribuna e todos eles tranquilizam, falando que a Vanessa está muito bem e que colocam na conta uma certa teimosia da nossa colega, que é trabalhar e negligenciar a alimentação regular durante o dia, principalmente porque ela é mamãe recente, precisa amamentar e os colegas de redação todos puxam a orelha da Vanessa no sentido de se... Nesse caso, um salzinho resolvia? Exato, Paulo. É aquela coisa, a gente não pode negligenciar a própria saúde, principalmente quando você está alimentando por dois, né? Ela e o filho, não sei, filho ou filha, mas sim o bebê. E então tá todo mundo tranquilo, ela está bem, mas fique o alerta a todas as mães, a todas as gestantes, todas as pessoas que precisam ter uma alimentação regular. Volto a falar do meu mundinho lá no meu prédio, o meu zelador, o Ari, lá o zelador do meu prédio, ele teve problemas sérios de visão, chegou muito perto de perder a visão porque ele não controlava o diabetes. Ele não se alimentava, ele ficava muitas horas sem se alimentar, deu um problema na vista, estava quase perdendo, operou uma vista, vai operar outra, está se alimentando regularmente e está tomando conta da sua saúde. Que fique aqui o alerta para todos que nos assistem. Se alimentem. Se você tem problema ou de anemia ou você tem um diabetes, se você trabalha, faça o lanchinho, 3 em 3 horas, faça a ingestão de algum alimento para manter o organismo funcionando, não ter acúmulo e a gente ter uma vida melhor, Paulo. Está tudo bem com a jornalista Vanessa Medeiros, como disse o Marcelo Pavão, e nós aqui também no Opinião Litoral estamos desfalcados da Camila Morim, também por uma questão de desmaio, só que a causa é efeito colateral dos remédios de um tratamento que ela está fazendo. Patrícia, boa tarde. Olá, boa tarde, Paulo, Pavão, todos os nossos telespectadores. Paulo, eu acredito muito no capitalismo humanista, né? É bom que a gente produza, o capitalismo é importante para o mundo, porque a gente viu que é ainda o que dá mais certo, mas ele tem que ser humanista, né? Então, essa jornalista tão querida, né, a Vanessa, ela passar mal ao vivo, sabendo que ela é mãe, que provavelmente amamenta seu filho. Eu tive a oportunidade de amamentar o meu filho por 1 ano e 8 meses. Só nós mulheres sabemos o que acontece com o corpo, né? A quantidade de hormônios, o déficit, sim, de vitaminas, né? E essa correria faz com que o próprio capitalismo, né, não humanista, faz com que as mulheres voltem para os seus postos muito cedo, Paulo. Um país de esquerda, e aí a gente vai falar bastante de política hoje. A Alemanha, olha só, a Alemanha é de esquerda, né? Não é uma ditadura. Existem países que não são ditadores, né? De esquerda. E lá na Alemanha é garantido o direito à licença maternidade por até 2 anos, que é justamente o prazo que a OMS coloca para as mães, mulheres, amamentarem os seus filhos de forma plena, né? Então, como isso é importante, esse descanso da mulher, esse contato com a criança. Então, o capitalismo ele precisa ser mais
humanista, olhando para as pessoas e não só no resultado, até porque o resultado, lucro, ele provém do trabalho de pessoas. Pessoas que no estado de São Paulo são eminentemente ali do chão de fábrica, dos postos de trabalho, da pujança das fábricas, eminentemente do Nordeste. Olha só, estamos hoje discutindo separatismo, coisa tão feia, e somos todos brasileiros, do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, e somos todos um, né, Paulo? Então, que a gente possa olhar para esses casos com uma reflexão, o que a gente precisa fazer para melhorar. Dar parabéns para essa mãe, Vanessa, para essa jornalista que batalha e que acabou se desgastando por isso. Eu espero mesmo melhoras para ela. E a reflexão, né? O que a gente pode mudar? Vamos agir, então, como países de primeiro mundo, como a Alemanha, que dão esse exemplo, que é possível ser capitalista, humanista e que tem esse olhar para o próximo. Pavão, rapidamente, Carlos Teixeira Filho, Cacá, que já foi vice-prefeito, samba no pé, pessoa que transita por todos os ambientes, um trabalho de muito tempo na Casa da Criança, com crianças carentes, vai ser o próximo presidente da Câmara de Santos. Ele é do PSDB, partido que deu uma renascida aí no segundo turno, sim, né? Sim, elegeu, né, dos que estavam no segundo turno, elegeu acho que três... Todos, né, os três governadores. Paulo, o Cacá, ele talvez hoje seja... X9ano, ex-presidente da Associação dos Advogados de Santos, envolvido em várias obras aqui em Santos. Talvez ele seja um dos políticos mais experientes com mandato hoje na Câmara de Santos. E é um bom nome, porque assim, se tem alguém que senta para conversar, que senta para dialogar, é o Cacá. Você pode não concordar com algumas ideias, algumas posturas, mas que é uma pessoa... Do diálogo, ele é uma pessoa que não costuma impor as suas opiniões. Ele é uma pessoa de personalidade, mas ele não impõe, é um negociador, e eu vejo que é o que a gente precisa. Não foi unanimidade na Câmara, 4 vereadores não apoiaram, né? Foram, se não me engano, 17 ou 18 apoiaram a candidatura dele. Eu não vejo isso um grande problema, aliás, eu não vejo problema nenhum, ele foi eleito pela maioria, é bom, é salutar ter oposição a alguns entendimentos. Então a gente torce muito para que a Câmara seja conduzida com maestria pelo Cacá e sua mesa diretora, e que quem vença e quem ganhe no final seja a cidade de Santos, que precisa muito do trabalho da Câmara, do prefeito, ou seja, de todos os seus representantes, para dar uma alavancada que está precisando. Santos precisa dar uma sacudida, Paulo. Patrícia? Cacá é um amigo querido já há muitas décadas, desde a época que ele comandava a Casa da Criança, uma associação sem fins lucrativos que ajuda as crianças carentes aqui da região. E desde o início, tanto lá quanto na rede semeadora, era muito importante a sua atuação, né? E é um cara de fácil trato, ele, a esposa dele, a Naila, amantes do samba, né? Santista raiz, né? Que tem uma filha médica bastante atuante aqui na cidade também. Eu acho que é importante para Santos a gente ter essa presidência, apesar dos dissidentes, Benedito Furtado, a Débora Camilo, Rui de Rosses e o Sérgio Santana, que foram contra, e eu não entendi por quê, porque era chapa única, né? Como ser contra de chapa única? Mas eu acho importante porque o Cacá ele tem essa visão social. E a gente precisa hoje, numa cidade como Santos, que carrega na sua bandeira a caridade, a gente precisa ter um olhar social também, porque a gente está com um problema muito sério de pessoas em situação de rua na cidade. E isso, eu acho que o Cacá ele tem essa experiência, porque ele já foi secretário de assistência social, tem experiência nessa questão, e eu acho que a gente precisa de leis para alavancar esse lado social da cidade de Santos, Paulo. Patrícia, ainda em Santos, hoje à tarde,
4 horas da tarde de quinta-feira, o telespectador, a telespectadora podem estar acompanhando a reapresentação que já acontece na quinta-feira, na sexta-feira de madrugada, 4 horas de quinta-feira. Vai ter manifestação dos servidores de Santos em frente à Câmara Municipal contra o reajuste da cesta básica, contra o abono, a situação entre os servidores. Esses decretos que instituíram o abono, reajustaram a cesta, foram durante o período eleitoral em setembro e o protesto acabou ficando para o começo de novembro, Patrícia. Pois é, Paulo. Nas eleições, né, os candidatos prometem de tudo, né? E foi apalavrado para esses servidores que eles teriam um reajuste, né? Não só um abono de um mês, né? Porque o abono de um mês não repõe justamente essa questão da própria inflação, né, Paulo? Então, eles estão ali protestando, e todo protesto é válido desde que ordeiro, né, e não atrapalhe a vida das pessoas, por melhores condições, porque muitos são aposentados, só que é bom lembrar que os aposentados também votam, e também estavam no momento em que o então candidato a prefeito prometeu reajustar, e que hoje coloca só um abono por um mês. Então, eu acho justo o protesto, eles têm que ter reajuste, porque a inflação acaba comendo o dinheiro dessas pessoas que não têm outra fonte de renda, né, já estão na sua aposentadoria e merecem ser tratados, né? E outra coisa, né, naquela época foi apalavrado, né, Paulo? Então, promessa tem que ser dívida. A gente tem que honrar o que a gente promete, né? Paulo, eu concordo com o que a Patrícia falou, eu sou favorável a movimentos, assim, eu sou um pouco resistente à greve como primeiro ato desses movimentos, mas protestos sou totalmente favorável, mas aqui a gente cai outra vez numa armadilha que está na hora da gente sair. Existem agora elementos nos portais da transparência, que a gente pode já, os sindicalistas, os líderes, podem pegar esses dados e trazer para a população a realidade da história. Porque se a gente daqui a pouco voltar outra vez a experimentar uma greve e aí serviços públicos serem paralisados, a população vai continuar contra. Então, se a gente quer evoluir, e é isso que a Patrícia acabou de falar, tem os aposentados, os da ativa, mas principalmente a sociedade santista precisa e quer saber o que está acontecendo. Então, eu faço uma sugestão aos sindicalistas, às lideranças e também à prefeitura. A gente falou isso também em relação a São Vicente, ao movimento que teve um pouquinho antes das eleições. Vamos ser transparentes, vamos trazer a informação para a sociedade e trazer a sociedade para o debate também. Vamos à Câmara Municipal levar essas situações para que a gente tenha essa informação, porque senão fica prefeito dizendo que não tem dinheiro, servidor público dizendo que tem direito e no final das contas o prejudicado é a sociedade. Então, já que a gente está começando um novo ciclo no Brasil, vamos começar também a trazer essas informações à baila. Os departamentos técnicos do Sindicato dos Servidores têm condição de começar a fazer um levantamento, não apenas de reposição da inflação, mas também de condição de trabalho, condição de saúde, de salubridade, de todo um contexto que precisa ser abordado e não apenas e tão somente a questão dos salários. A gente precisa abordar a questão das OS, dos cargos em comissão. A gente precisa abordar muito mais sério para fazer uma política de governo e não uma política de ocasião. Principalmente para a gente não ficar nesse ponto exatamente que foi cirúrgico que a Patrícia trouxe, do prefeito prometer e não cumprir. Não pode mais ficar no bolso do colete do mandatário. Tem que ser uma política governamental de reajustes de acordo com a lei, para dar qualidade de serviço e de trabalho para os servidores, Paulo. Bom, uma boa notícia desse meio de semana é a alta hospitalar do cantor e compositor Erasmo Carlos, que chegou a ser dado como morto no começo da semana pelo jornal Folha de São Paulo, numa notícia falha, numa notícia errada.
O Erasmo Carlos é o parceiro histórico do maior vendedor de discos, talvez o maior nome da história da música popular brasileira, Roberto Carlos. É uma boa notícia a recuperação do tremendão e gigante gentil, né? Ele tem 1,93 m de altura, né? O Erasmo Carlos. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, Patrícia Gores, advogada, professora universitária, Marcelo Pavão, advogado, jornalista, analisam as notícias com você. Nesse bloco, vamos procurar analisar o contexto pós-eleitoral desta semana no Brasil. O resultado foi divulgado no domingo da eleição presidencial. No domingo mesmo, começou a haver bloqueios de estradas pelo Brasil por bolsonaristas inconformados com o resultado. Esses bloqueios continuaram, houve um silêncio de quase 45 horas do presidente em relação a isso. Aí uma fala na terça-feira bem rápida, em que ele diz que a indignação é justa, o sentimento de injustiça também é lógico, mas que não deve haver movimentos que impeçam o direito de ir e vir, que é crime, né? Bloquear a estrada é crime. Bloqueia remédio, bloqueia alimento, é crime. Não tem outro termo para designar. Ontem o presidente fez um apelo para que os manifestantes desbloqueassem as estradas, mas outros manifestantes foram para a frente de quartéis, inclusive aqui na Baixada Santista, pedir intervenção militar, ou seja, não aceitam o resultado das urnas, que a maioria reconduziu o ex-presidente Lula, apesar de todos os problemas da carreira política dele, reconduziu para um terceiro mandato na presidência da República. Em Mirassol houve um episódio grave de um motorista que jogou o carro sobre os manifestantes, atropelou várias pessoas, inclusive crianças, e foi preso em flagrante, e há um pedido do Ministério Público para que o diretor da Polícia Rodoviária Federal, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o nome dele é Silvinei, né? Silvinei Vasques, para que ele seja investigado por violência política possível, por ter ordenado a realização de blitz, principalmente no Nordeste, que teriam dificultado o acesso de eleitores ao local de votação. Isso é crime, e também por suposta omissão, Pavão, no desbloqueio das estradas. Paulo, assim... Pintei um quadro geral, não? Ainda não, ainda tem tanta coisa, tem um monte de... vamos começar por aquela saudação nazista lá em Santa Catarina. O que é aquilo? O que é aquilo? O pessoal fazendo saudação nazista. O que é aquilo de levar criança para o meio da estrada para fazer bloqueio? Levar criança para o meio da estrada para fazer bloqueio. O pessoal se ajoelhar e falar a fraude foi declarada, e o pessoal chorava compulsivamente, a fraude foi reconhecida, depois foi a prisão do Alexandre de Moraes. Gente, a gente tem que fazer um mutirão com o psicólogo, com o psiquiatra, não é possível. As pessoas estão doentes, estão pleiteando o quê? Quer dizer, só interessa quando vence. Quer dizer, são crianças mimadas. O que são essas pessoas? São pessoas desprovidas de senso de ridículo. Sinceramente, eu não sei. Eu volto a falar, tenho amigos aqui em Santos que pegaram a bicicleta e foram para frente do quartel com aquela chuva que estava ontem, porque queriam ver o que estava acontecendo. Sinceramente, para mim tem problemas graves psicológicos uma pessoa que pensa assim. Porque isso, primeiro, não é democrático. Segundo, isso não é lógico. Terceiro, isso não é de forma nenhuma aceitável. Quer dizer, então, se ganha, ok. Se perde, vamos contestar. E aí vem faixas patéticas, intervenção militar, Marinha,
aeronáutica, exército. E uma coisa que eu comecei a prestar atenção ontem, eu comecei a fotografar a televisão. As faixas que aparecem no Nordeste são as mesmas que aparecem em São Paulo, são as mesmas que aparecem no Paraná, são as mesmas que aparecem no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Coincidência, não é? Os dizeres serem os mesmos, as posturas serem as mesmas e, principalmente, se a gente for pegar a ficha corrida do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, dão várias laudas de infrações que esse cidadão já fez. Como é que uma pessoa dessa está no comando de uma corporação séria como a Polícia Rodoviária Federal? Então, Paulo, eu fico assustado com essa coisa de intervenção militar. Quem que vai intervir no governo? O presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. É para tirar o Bolsonaro do poder? Dá para explicar, vocês que estão fazendo bloqueio? Vocês querem tirar o Bolsonaro para colocar o Bolsonaro? É isso, intervenção militar no governo Bolsonaro. Porque não fica claro, Paulo, que eles querem tirar quem? Se eles querem intervenção, eles querem tirar. O que é? Ou eles querem uma ditadura, um golpe institucional, uma ruptura da democracia. Aí a gente vai falar outra coisa, que não é eleição e voto na urna. É ditadura, é crime, então a gente está falando de terrorismo, de pessoas que não são democratas e que precisam ser enquadradas pela lei. Porque a gente não está falando de opinião política, nós estamos falando agora de crimes. Então, quando essas pessoas começarem a ser detidas, fichadas e processadas por crimes, a gente vai entrar no âmbito deles. Porque isso não é ideologia. E não é, ganhou ou perdeu. Quando o Bolsonaro venceu, foi respeitado. Quando Tarcísio ganhou aqui em São Paulo, por quê? Então ganhou o candidato do Bolsonaro, tá tudo ok? E se tivesse vencido outro? Então as pessoas que estão indo fazer esses bloqueios não são democratas, não são patriotas, não são pessoas que cumprem a lei. São bandidos, são terroristas, são criminosos que a polícia precisa ir atrás. E se a polícia não for, que sejam enquadrados por prevaricação. Essa é a minha opinião, Paulo. Patrícia. Vamos lá. É importante dizer que tudo que eu for falar daqui para frente não é de uma petista, tá? Eu nunca fui petista na minha vida, muito pelo contrário. Sempre fui bastante crítica ao Lula. Acredito sim que ele roubou, né? Ele foi julgado por 3 órgãos, os 3 julgaram dessa forma. E por uma questão de foro, o processo foi anulado e ele teve que voltar do início, tá? Então, falado isso, né? Dessa forma, eu acho que é importante a gente fazer algumas reflexões, Paulo. O grande mote do Bolsonaro, né, sempre foi tentar melar as eleições, e foi falado, inclusive, pelo filho, eu acho melhor remarcar as eleições, sempre com base na insegurança das urnas eletrônicas. Pois o Exército foi convidado pelo TSE de faquin para que acompanhasse as eleições. Eles acompanharam as eleições. No relatório do primeiro turno, eles não enviaram. Falariam que só mandariam o relatório final no segundo turno. E, de fato, não achou nada, porque as urnas, de fato, são seguras, certo? Isso se chama tecnologia da segurança. Bom, como o motivo principal foi esvaziado, eles precisavam arranjar um outro motivo, porque eles não aceitaram perder, né? E a gente está, por enquanto, em uma democracia. E quem ganha é o candidato que teve maior número de votos. E nesse caso foi o Lula. Infelizmente, tínhamos 2 opções péssimas para o Brasil. Mas o povo aceitou que fosse o Lula, né? Eu acho, na reflexão, que foi o maior cabo eleitoral do Bolsonaro foi o próprio Lula e a sua forma de governar, chamando Alckmin, por exemplo, o Tebet ao seu lado.
Bom, com relação aos bloqueios, às manifestações, manifestações ordeiras são garantidas pela Constituição Federal. Mas a partir do momento que se fecha estradas de forma assim violenta, truculenta, como a gente viu em vários vídeos, né, a gente acaba assim atrapalhando, a gente não, essas pessoas acabam atrapalhando a vida de outras pessoas que estavam indo para os médicos, ia para o hospital. Tem cidades como Blumenau que não tem mais gasolina nos postos, faltando alimento, enfim, um caos, Paulo. Pelo simples fato de que, mas não é justo, entrou o Lula. Tá, mas o Lula era o candidato, né? O órgão que julga a elegibilidade do candidato é o TSE, e assim foi julgado. Então não dá para a gente fazer manifestação em cima da que, eu não aceito, eu só aceito se for o meu candidato. A gente está numa democracia. Esse grupo que se diz democrático não está sendo democrático, né? Eles querem efetivamente que o candidato deles ganhe. E o grande responsável por isso é o silêncio sepulcral do menino Bolsonaro, né? Muitos ainda chamam de menino Neymar, né? Então eu vou chamar de menino Bolsonaro, apesar dele já ser um senhor idoso e bastante crescidinho, assim como o Neymar, que já tem que responder pelos seus atos. O menino Bolsonaro, infantil, deu um discurso de 2 minutos depois de 1h30 de atraso, né? Não se teve a hombridade como chefe de Estado, porque ele jamais teve essa postura de chefe de Estado, e sim de mero frequentador de botequim de esquina. Ele não teve a hombridade de reconhecer a vitória do outro candidato, olhando para o Brasil. Porque se as pessoas são tão patriotas assim, né, e não ligadas a uma seita, porque o que a gente vê é realmente um desequilíbrio coletivo, Paulo, pessoas marchando, pessoas fazendo o sinal, e não é honrar bandeira, é bem diferente. O sinal de honrar a bandeira, da forma bem similar, só que é 90 graus, dos militares, né, é exclusivo para os militares. O que fizeram ali foi sinal nazista. O que os companheiros do Bolsonaro fizeram, bebendo leite, fazendo aquele sinal, fazendo aquele outro sinal, são sinais eminentemente nazistas. E sabemos disso, né? Então, não é coincidência. Isso é importante dizer. A fala, graças ao Nordeste, então eles que voltem para lá, eu não vou passar as minhas férias no Nordeste. Sabe, pobre pessoa de classe média que acha que vai lá na CVC fazer em 48 vezes a sua viagem para o Nordeste e acha que é o grande propositor de vitórias para o Nordeste. Não se trata disso, Paulo. E aí, voltando para o lado do Pavão, né, ele que gosta de cinema, tem aquele filme Um Dia Sem Mexicanos, que conta justamente o caos na América se os mexicanos voltassem para o seu país de origem. Por um dia, a América pararia. Da mesma forma, os nordestinos, se eles saírem do estado de São Paulo só, o estado de São Paulo pararia. Então é bom a gente parar de ser ignorante, né? Ler mais, estudar mais, e aceitar a derrota do candidato, e que a democracia foi a grande vencedora. Apesar de eu não estar feliz, serei crítica ferrenha do governo, como eu sempre sou, porque eu não tenho político de estimação, eu não fico me ajoelhando para político algum, né, em cenas patéticas. Enquanto a gente, lá na época do impeachment da Dilma, a gente falava, meu Deus, como isso não é um partido, é uma seita. Temos agora 2 seitas no Brasil. Chega, né? É bom agora a gente olhar para o Brasil, olhar para as nossas crianças, para o futuro do nosso país, porque eu estou torcendo para que o país se saia melhor nessa. Porque ninguém se ajoelhou dessa forma e nem rezou o Pai Nosso dessa forma, usando o nome de Deus em vão, para as 700 mil pessoas que morreram durante a pandemia, sem vacina, sem oxigênio, tomando cloroquina, sem qualquer base científica. Eu não vi nenhum dessas pessoas de bem, como eles se autoproclamam,
rezando para as famílias destruídas, para as pessoas que se foram daquela forma. E digo mais, vencer as eleições, né, contra o Bolsonaro no dia do aniversário do Paulo Gustavo foi bem significativo. Agora, não respeitar o Dia dos Mortos, o Dia de Finados, que foi ontem, fazendo algazarra nas estradas e em frente em quartel, é lamentável. Ontem foi um feriado, né? E que normalmente chove, né, Paulo? Parece que é o céu chorando, e ninguém prestou as devidas condolências aos 700 mil familiares que se foram, né, pessoas que se foram, ninguém prestou condolências aos seus antepassados. Não se honra antepassados, não se honra os mortos, se honra somente um presidente com uma postura imbecil e totalmente... Bom, eu não vou nem continuar com os meus adjetivos, Paulo. Eu fico realmente passada. E vou deixar mais uma vez claro, serei crítica ferrenha do governo Lula, torcendo sempre para o Brasil. É importante, hoje eu recebi no programa de rádio da Jovem Pan uma mensagem de um ouvinte, Fábio Matos, que eu vou reproduzir mais ou menos aqui. Ele entende que os bolsonaristas, ao invés de reclamarem do resultado da eleição, deviam estar refletindo sobre o porquê o Lula, apesar de ter ficado muito claro durante a campanha e durante todos esses anos recentes da nossa história, de que houve sim muita corrupção no governo dele, nos governos dele, mesmo assim a população, sabendo disso, preferiu votar no Lula, 60 milhões de pessoas, do que votar no Bolsonaro. Essa é uma reflexão importante para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. Por quê? Porque ficou muito claro que teve corrupção no governo do Lula, mas mesmo assim a população preferiu reconduzir o Lula à presidência da República. Ontem, no meio dessa balbúrdia toda, o Palmeiras conquistou, já era o virtual campeão, mas agora o Palmeiras é campeão real. O único time que chegou na rodada desse meio de semana em condições de alcançar o Palmeiras, o Inter, perdeu do América 1-0, depois o Palmeiras goleou o Fortaleza 4-0 e o Palmeiras conquistou o 11º título brasileiro. O Santos ganhou também do Atlético Goianiense por 3-2 e vai mostrando o amadurecimento, assim, a evolução muito grande de dois atacantes revelados aqui, o Ângelo e o Marcos Leonardo. A opinião volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, Patrícia Gores e Marcelo Pavão analisam as notícias com você. Patrícia, eu vou começar por você, que é mulher, mas é Novembro Azul, né? Ações de prevenção para a saúde do homem, principalmente câncer da próstata. A Prefeitura de Santos volta a oferecer essas ações depois de 2020, 2021, com o Novembro Azul mais quietinho por causa da pandemia, não é? Paulo, excelente iniciativa. Eu que tive, infelizmente, um avô que morreu de câncer de próstata, até porque eu acho que a sociedade acaba entrando numas de brincar, e essa brincadeira boba, né, do próprio exame de toque, que é tão importante, que não substitui os outros exames, né, principalmente o exame de sangue, faz com que as pessoas deixem de procurar os seus médicos, né? Mas nós, mulheres, fazemos, né, de forma rotineira o exame, que também não é nada agradável, Paulo, isso eu te garanto, mas que salva vidas, né? Então, eu acho importante a gente fazer essa reflexão, buscar informação e deixar essas piadinhas de lado, né? O homem que tem medo do exame de toque, ele não está muito certo de sua masculinidade, né? Se ele condiciona isso, realmente eu só lamento. Mas é a saúde em primeiro lugar. Que bom que a Prefeitura está buscando essa democratização aí dos próprios exames, né? Para que seja acessível para todas as pessoas, né? E vamos deixar a piadinha de lado, porque masculinidade, sexualidade não tem nada a ver com exames que as pessoas fazem, né? Esses exames salvam vidas. E eu garanto uma coisa, Paulo, que se
o meu avô tivesse feito esse exame anteriormente, mais cedo, provavelmente ele estaria aqui, porque o pai dele viveu lá na Espanha, porque eu sou Vasques também, infelizmente eu carrego o sobrenome desse policial aí rodoviário. O meu avô estaria por aqui, porque o pai dele sobreviveu lá na Espanha até os 110 anos, andando de bicicleta, como fazia todos os dias. Então, que bom que a gente tem agora, de forma acessível, esse exame, que seja bom para todos os homens, para que eles possam viver mais, né, com a sua família, porque é isso que a gente precisa, Paulo. Só fazendo uma retificação, não é a Patrícia que infelizmente carrega esse sobrenome. Infelizmente, esse sobrenome é também do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, né, Pavão? Não, perfeita a participação da Patrícia. Eu penso que o exemplo, principalmente essa questão, e nós aqui que já passamos algum tempo dos 40 anos, já fizemos o exame, etc., a gente tem conhecidos, parentes, sempre a gente se depara com alguma pessoa que evoluiu, veio até a óbito por causa do câncer de próstata, por preconceito. A Patrícia foi perfeita quando ela fala das brincadeirinhas que acabam ficando sérias e depois elas acabam virando uma barreira aos homens não procurarem o auxílio. Eu penso nessa situação que uma das possibilidades de se evoluir no exame de próstata, a gente tem ouvido agora o retorno do presidente eleito Lula falar que, olha, o auxílio emergencial vai voltar, está condicionado, a criança está na escola, a alfabetização, ou seja, a gente precisa ter alguns condicionantes. E eu iria além. Eu penso que servidor público, para você fazer exame admissional, eu acho que a gente já poderia evoluir e colocar esse tipo de exame, dependendo da idade, como uma obrigação. Porque se a gente voltar no tempo, quando começou aquela lei do José Serra, que era proibido, que ele era governador do estado, que era proibido fumar em local fechado, o Brasil todo falou, não, isso não vai pegar. A partir do momento que a coisa foi sendo estruturada, que foi sendo orientada, as próprias pessoas começaram a fazer a propaganda do eu não quero alguém fumando ao meu lado dentro de um local fechado. E eu penso que o problema da próstata, do preconceito e das brincadeiras, ele vai evoluir à medida que, se a gente fizer algum tipo de obrigatoriedade ou até como benefício, se você fizer o exame de próstata, você, como doar sangue, ó, você fez exame de próstata, sei lá, você vai ter um dia vago, algum tipo de motivação para a gente derrubar essas barreiras do preconceito e das brincadeiras, que elas são muito grandes, essas barreiras, e principalmente no momento que homens começarem a falar, eu fiz o exame e eu descobri a tempo e estou vivo, a propaganda entre os núcleos masculinos vai começar a ocorrer, porque hoje, o que a Patrícia falou, a gente sabe, nos meios fechadinhos, nas mesas de bares, nos grupos, é muito raro algum homem falar, olha, fiz exame de próstata. Quando faz, é porque já sabe que a brincadeira vai rolar. E essa brincadeira, ela acaba sendo impeditivo. Então, certíssima, Patrícia, a minha sugestão seria, vamos começar a incluir esses exames como os admissionais para concurso, e aí a gente vai começar a pegar pessoas, homens, que vão começar a funcionar como propaganda positiva do exame ao serem descobertos no início e terem suas vidas salvas, Paulo. Olha, eu fiz uma conta rápida aqui, o Pavão falou que a gente já passou algum tempo dos 40 anos, eu já passei por múltiplos de 40 com os meus 10.009 anos, 250 vezes, 40, 80, 120, já foram 250 para os 10.009 que eu vou completar nesse mês de novembro. Pavão, muito rapidamente, Lei de Santos obriga que prescrições médicas sejam digitalizadas. É aquela história da Receita, né, que tem a brincadeira
que dizem que na hora que o médico escreve a receita, só ele e Deus que conseguem ler. E 15 minutos depois, só Deus, nem o médico consegue mais ler. Paulo, certíssima essa lei. Mas a prefeitura pode legislar sobre isso? Nesse caso, o município, sim, ela pode regular. A questão, Paulo, é que se você está num médico particular e você não entende, ele borrifa até perfume no receituário. Mas se você vai na rede pública, seja lá qual for, dependendo do rincão que você está, dependendo a pessoa faz um rabisco mesmo, porque a gente tem médicos e médicos. Tá? A gente tem profissionais, como toda profissão, tem uns que são extremamente humanistas, que são pessoas cordiais. Agora tem outros que falam, te vira, vai na farmácia e vai. Então, é uma lei que, no início, parece uma coisa assim meio fora da curva. Sou totalmente a favor, principalmente em relação àquelas receitas dadas à população menos favorecida economicamente. Esses sim precisam dessa proteção e essa lei veio para ajudar. Espero que todos cumpram, porque qual vai ser a punição? É quase nenhuma. É multa. É multa, que o médico vai falar, dane-se, eu pago. Eu tive um professor de direito penal que botava o carro no estacionamento regulamentado sem colocar cartão na época, ali na Praça Mauá mesmo. E ele falava para quem quisesse ouvir, sai mais barato pagar a multa do que ficar pagando esse negócio. Então, assim, o exemplo vem de cima sempre. Então, a gente precisa colocar as letrinhas e fazer isso, porque tem gente que precisa de ajuda assim, Paulo. E não é só médico não, viu, Patrícia? Uma vez eu fui ajudar uma pessoa que precisava de um remédio receitado por um dentista da Prefeitura de Santos, fui com a pessoa na farmácia, 9 atendentes tentaram decifrar, né, o que era o remédio, nenhum deles conseguiu. E eu conheci o dentista, depois eu falei, a gente foi com a tua receita lá. Não, isso não pode ter acontecido. Eu falei, eu vi, ninguém me contou, eu vi que os 9 atendentes não conseguiram ler a receita. Ô Paulo, para você ver como nós, professores, professoras, sofremos com as provas dos alunos, né? Mas isso não vai acarretar na vida de ninguém, né? Brincadeiras à parte, isso é muito sério. Principalmente por questão de dosagem de remédio, né? Então, é bastante complicado. O farmacêutico, ele tem um estudo, né? Ele acaba sabendo mais ou menos, né, a composição dos remédios. Mas os atendentes, eles não têm treinamento nesse sentido, né, Paulo? Então, a gente fica ali à mercê e muitas vezes podemos tomar remédio errado, em dosagem errada, e pode comprometer o tratamento, por óbvio, e a nossa saúde, né? Então, eu acho importante esse tipo de atitude, eu acho que é muito mais educacional para os médicos, né? Hoje todo consultório tem uma impressora e um computador, então que se faça isso, né? Ou então mande a impressão, né, em PDF, o arquivo em PDF, para o WhatsApp da pessoa, para o e-mail do paciente, porque realmente evita esse desgaste, né, Paulo? Porque ninguém mais escreve à mão, né? A minha letra mesmo não é mais a mesma, porque eu não escrevo mais à mão, e quando eu escrevo, dá fadiga, a gente não tem mais esse costume. E aí, é claro que a letra fica dessa forma. Então, importante iniciativa, mas que é válido só para o âmbito público, né? Para o âmbito particular, os médicos farão se eles quiserem. Então, cabe ao Conselho Federal de Medicina, que adora regulamentar tudo, regulamente o que de fato é preciso e é necessário para os médicos. Tem 2 notícias que estão pautadas, mas não vai dar tempo de comentar. Uma delas é o início, hoje, da transição de governo Bolsonaro para governo Lula. Vai ser o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, que vai coordenar, pela equipe do presidente eleito Lula, essa transição, que começa com o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, Ciro Nogueira. E a outra é que, depois da prisão do faraó dos bitcoins no Rio de Janeiro, agora houve a prisão do sheik dos bitcoins em Curitiba. Então, esses potentados ligados aos bitcoins estão indo, esses fraudulentos, né, estão indo para o lugar certo, que é a cadeia. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira. Agradecemos ao Marcelo Pavão e à Patrícia Gores as análises, os comentários. Agradecemos à equipe do
de jornalismo e técnica do Sistema Costa Norte, eu trabalho durante esse programa, na preparação também desse programa, e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 na hora do almoço, de um pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.